Fala pessoal, agora nós vamos trazer algumas regras sobre acumulação de cargos públicos. Eu acho que dos tópicos constitucionais, provavelmente esse é o assunto que mais aparece em questões de concursos públicos. Então vem com a gente porque eu quero esclarecer uma série de detalhes, inclusive um pouquinho de jurisprudência, um pouquinho de aprofundamento sobre a questão da acumulação. Quando nós falamos de acumulação de cargos, empregos e funções públicos, nós temos que saber o seguinte: em regra, a Constituição Federal diz que não pode ter acumulação, tá? Quando a Constituição Federal diz que não pode ter acumulação, ela está falando, na verdade, da acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. É lógico, né? Então talvez a prestação gratuita de um serviço não estivesse dentro dessa vedação. Não obstante, a gente sabe que a acumulação gratuita ou o exercício gratuito da função pública, ela é uma exceção, só admitida em casos previstos em lei, como, por exemplo, o exercício de atividade de mesária eleitoral, membro de tribunal de júri, entre outras situações. Então é uma coisa que, para fins de estudo, é um caso muito excepcional. Então, por isso que genericamente a gente fala, é vedada a acumulação de cargos, empregos e funções. Mas, na verdade, o que é vedado é a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções. Essa acumulação, inclusive, eu já comecei a adiantar aqui para vocês, ela tem uma ampla aplicação. O que eu quero dizer para vocês? Isso aqui alcança o cargo público, mas não é só cargo. Também se aplica ao exercício de emprego público, então você também não pode ter, por exemplo, acumulação de um cargo com um emprego, por exemplo, e também abrange o exercício de função pública. É o que acontece, por exemplo, com um temporário, que ocupa o que a gente chamaria de função temporária. Então não é só o cargo público propriamente dito. Eu estou falando aqui também de cargo, de emprego e de função, tá? Outra coisa, a abrangência da aplicação dessa vedação, ela é bastante ampla também. Ela se aplica, alcança toda a administração direta, alcança também as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, eu posso falar genericamente que a vedação alcança toda a administração pública indireta e vai até um pouquinho mais além. Alcança as chamadas subsidiárias e também alcança as chamadas entidades controladas, tá? Então vai se aplicar a tudo isso aqui. Você não pode ter uma acumulação de cargo, emprego e função na administração direta e indireta, incluindo as subsidiárias e entidades controladas pelo poder público. Só que nós vamos ter exceções, e eu quero começar a explicar para vocês, ou trazer uma noção geral, sobre como que funcionam essas exceções. É possível realizar a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, desde que sejam atendidas condições constitucionais. Quais são as exigências da Constituição Federal? Primeira exigência que a Constituição Federal faz é a compatibilidade de horários. A ideia da compatibilidade de horários faz um sentido porque você, a não ser que você vire um super-herói, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você só pode estar em um lugar naquele momento. Então, para que você possa desempenhar os dois cargos, você tem que estar diante de uma situação em que você tem uma compatibilidade da sua carga horária. Por exemplo, você é professor da rede pública de ensino no município na parte da manhã. Você tem 20 horas, de segunda a sexta-feira, pela manhã, no município. E à tarde, você também é professor, mas na rede estadual de ensino. Pode até também ser na rede pública municipal, mas num outro cargo seu como professor. Mas vamos, para facilitar, um outro cargo de professor na rede estadual, também de 20 horas, mas na parte da tarde. De manhã você está na rede pública, à tarde você está na rede estadual. A compatibilidade de horários nessas duas condições. Calma, não é só a compatibilidade de horários, tem que atender a outros requisitos. A compatibilidade de horários é um dos requisitos. Tem uma questão que já foi enfrentada em diversas situações sobre existe ou não um limite de horas para você ter a acumulação de cargos públicos. Vamos supor o seguinte: João é um médico e ele tem uma carga de 30 horas semanais,
30 horas semanais no município. Só que ele também é médico, ele continuando como médico, ele tem mais uma carga de 35 horas, só que agora é no estado. Aí eu vou perguntar para vocês, esse camarada, ele tem 30 horas no lugar e 35 horas em outro. Olha, é difícil de imaginar uma compatibilidade de horários, mas suponha que ele trabalha das 6 ao meio-dia no município, o que daria de segunda a sexta-feira as 30 horas dele. E à tarde ele trabalha no estado das 14 até as 21 horas, mais 7 horas, o que de segunda a sexta daria 35 horas também. Ou seja, eu consigo humanamente compatibilizar essas cargas horárias. Só que, cara, o cara vai trabalhar 35 horas, das 6 da manhã até as 9 da noite, basicamente, com intervalinho ali para o almoço. Vamos diminuir um pouco o horário do almoço dele, colocar 1 hora só, do meio-dia a 1. Ainda assim ele ficaria da 1 até as 8. Ele teria uma carga horária que iria das 6 às 8 da noite. Isso para fechar as minhas 65. Durante muito tempo se questionou isso e se falou o seguinte, olha, não faz sentido você admitir uma compatibilidade de horários quando você está ultrapassando uma carga de 60 horas por semana. Por causa disso, o STJ, o Tribunal de Contas da União e também algumas procuradorias tinham um entendimento de que o máximo que você poderia acumular seria de 60 horas. Eles entendiam que acima de 60 horas haveria uma presunção de incompatibilidade da carga horária. E aí falaram, ó, acima de 60 não poderia acumular. Esse tema chegou ao STF. Sabe o que o STF disse? O STF falou assim, não, a Constituição Federal, ela só diz pra gente, tem que ter compatibilidade de horários. A Constituição em nenhum momento diz que existe um limite de carga horária. Por causa disso, o entendimento que o STF baixou e que passou a ser incorporado também pelo STJ é o seguinte, não existe na Constituição um limite de horas. Então, o que a pessoa tem que demonstrar é se há compatibilidade. Agora, se são 60, 70, 80, não importa. Se for possível compatibilizar, ele pode desempenhar os dois cargos públicos. Ou seja, a partir de agora, não existe mais aquela história que talvez você já tenha ouvido falar de 60 horas semanais. Isso foi extinto. Não tem limite de horas para a acumulação de cargos públicos, só precisa ter a compatibilidade de horários. Outra questão que a gente tem que observar é que é o seguinte, no artigo da Constituição que fala sobre a acumulação, ele fala assim, ó, observada a regra do teto constitucional remuneratório. Durante muito tempo se questionou o seguinte, essa regra do teto, eu analiso pela soma dos valores ou analiso em cada cargo? Eu já falei com vocês que isso aqui nós avaliamos em cada cargo. Então, de forma bem simples e objetiva aqui, se o camarada ganhar 30 mil em um cargo e 30 mil em outro cargo, isso aqui daria um total de 60 mil. Se eu fizesse por suposição que o teto está em 40, ele não estaria ofendendo o teto. Apesar de ele estar ganhando acima de 40, ele está ganhando 60, ele ganha 30 aqui e 30 aqui. Então, aqui está dentro do teto e aqui está dentro do teto. Ou seja, na hora de contar o teto constitucional remuneratório, eu olho para cada cargo isoladamente. Eu não olho os dois pelo seu somatório. Eu olho cada um de forma individual. Se os dois estão abaixo de 40, ele está dentro do teto constitucional remuneratório. E o último requisito, para fechar aqui a explicação geral, é que essa exceção se enquadre em alguma hipótese, ou eu vou colocar no plural, se enquadre nas hipóteses definidas na Constituição Federal. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte, a legislação infraconstitucional não é instrumento hábil para criar exceção à vedação à acumulação. Só quem cria a exceção é a própria Constituição Federal, ou seja, para eu saber se eu posso acumular, eu tenho que abrir a Constituição Federal e verificar, essa minha regra está na Constituição? Tá. Então você pode acumular um cargo, emprego ou função. Já que eu falei dessas hipóteses definidas na Constituição Federal, vamos descrever aqui quais são essas hipóteses. E eu vou começar por um grupo que eu vou chamar de principais casos. Por que eu chamo isso aqui de principais casos? Porque tem
um inciso do artigo 37 da Constituição, que enumera para a gente 3 situações em que é possível realizar a acumulação. Então, normalmente as questões de prova cobram essas 3 situações, porque ele coloca a regra da vedação e embaixo coloca as 3 exceções. Claro que, se você fizer uma leitura de toda a Constituição Federal, você vai encontrar outras hipóteses trabalhadas em outros artigos da Constituição, espalhadas ao longo da Constituição. Essas que estão espalhadas são os outros casos. Os outros casos também aparecem em questões de prova? Aparecem, mas com uma frequência menor. Então vamos começar pelos principais casos. Os principais casos em que a acumulação é admitida pela Constituição Federal começam com o seguinte: é possível realizar a acumulação de 2 cargos de professor. Então você pode, por exemplo, ter 2 cargos de professor na rede municipal, um na rede municipal e outro na rede estadual, 2 na rede estadual, um na rede estadual e outro na federal, tanto faz, não precisa ser nem entes diferentes. O que me interessa é que sejam 2 cargos de professor. Então você pode ter 2 cargos de professor na rede pública de ensino. Essa é a primeira hipótese, um de professor com outro de professor. A outra regra é a possibilidade de acumulação de um cargo de professor mais um cargo que seja considerado técnico ou científico. Daqui a pouco eu vou conversar um pouquinho para vocês sobre o conceito do que seria cargo técnico ou científico. Porque o que acontece? Quando a gente fala de cargo técnico ou científico, nós estamos falando de um cargo que exista algum tipo de formação, algum tipo de conhecimento específico em uma área do saber. O cara é técnico naquela área específica. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que para ser um cargo técnico ou científico, não precisa necessariamente ser, por exemplo, um cargo de nível superior. Pode até ser um cargo de nível médio, por exemplo, desde que se exija uma habilitação específica para desempenhar aquela atividade. Esse é um tema que não é totalmente pacífico e você também não precisa ficar tentando decorar todas as hipóteses, até porque isso aqui vai chegando na jurisprudência e vai se construindo, ou vão se construindo, novas hipóteses. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o conceito de cargo técnico ou científico, mas normalmente é algum cargo que exija alguma formação, algum conhecimento específico, como por exemplo um médico, é um cargo técnico, como por exemplo algum profissional que exerce uma atividade que tem que ter um curso específico para desempenhar, que sem aquele curso você não pode fazer. Não pode ser uma atividade meramente administrativa, não pode ser uma atividade meramente burocrática, ainda que seja de nível superior, mas que seja uma atividade administrativa corriqueira, do dia a dia. Isso não pode, tem que ser realmente algo técnico, algo científico. Outro ponto que eu vou colocar para vocês aqui é o seguinte: a terceira hipótese, né, entre essas principais, é a de 2 cargos de profissionais da saúde. Desde que essa profissão desse profissional da saúde seja regulamentada. Vou esclarecer isso aqui para vocês. O que acontece? Antes, a Constituição Federal falava que era possível acumular 2 cargos de médico. Só que médico é só uma área da saúde. Existem várias outras áreas. Então a Constituição sofreu uma emenda e se ampliou isso. Falou assim, não é só profissional, não é só um médico. É qualquer profissional da saúde cuja profissão seja regulamentada. A questão de colocar a profissão regulamentada é porque está o tempo todo surgindo coisa da saúde por aí, né? Então por isso a gente já tem que ter algo que seja mais consolidado, algo regulamentado. Como por exemplo, o próprio médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um dentista. Esse pessoal que trabalha nessa área da saúde entraria dentro dessa possibilidade. Aí ele pode ser, por exemplo, um médico aqui, outro médico aqui. Pode ser enfermeiro lá, enfermeira aqui. Pode ser um dentista aqui, o dentista também lá. Ele pode ter 2 cargos de médico. Toma cuidado para não misturar essas situações. Vou perguntar para vocês. Vou perguntar literalmente e não de forma analítica. Literalmente. É possível acumular um cargo da saúde com um de professor? Não. Literalmente não, porque é um de professor com outro de professor, um de professor com técnico científico e 2 da saúde. Não tem saúde e professor. Não existe essa regra. É claro que
Quando você começa a interpretar, aí surgem algumas situações. Por exemplo, se te perguntar, um médico, olha como a pergunta é diferente agora. Um médico como de professor, pode? Pode, sabe por quê? Porque médico é um cargo técnico-científico. Se ele é técnico-científico, eu enquadro ele na segunda hipótese. O que eu quero esclarecer para vocês é o seguinte, literalmente, um da saúde com um de professor não pode. Agora, se eu começo a perguntar cada uma das áreas e enquadrar essa área como técnico-científica, e o exemplo que eu passei para vocês é de médico, que é considerado um cargo técnico, aí eu enquadro na segunda hipótese, que é o fato de ele ser técnico e poder desempenhar uma profissão uma atividade de professor. Apesar dessa consideração, não fique com a neura de tentar saber tudo que é técnico, porque isso não costuma cair tanto em questões de prova e é uma questão que evolui muito, né, e depende muito de jurisprudências específicas. Daqui a pouco eu vou falar do conceito de cargo técnico-científico à luz do entendimento do STJ. Vamos voltar agora e eu quero começar a falar para vocês de outros casos. Esses outros casos aqui, eu vou começar a trabalhar com vocês de situações que aparecem na Constituição Federal, mas estão espalhadas, não estão diretamente no mesmo inciso como os três que eu acabei de tratar. A primeira situação está lá no artigo 38 da Constituição Federal, que trata do vereador. Fazendo aqui uma revisão rápida do artigo 38, o artigo 38 trata da situação em que o agente público é investido em um mandato eletivo. E ele diz o seguinte, se for um mandato federal, distrital ou estadual, você é afastado do exercício do cargo público, não tem direito de escolher nada. Se for federal, estadual ou distrital, você é automaticamente afastado e não escolhe nada. Se você for investido no mandato de prefeito, você é afastado do cargo efetivo, mas tem direito de optar pela remuneração. Mas perceba que nos dois casos que eu citei até agora não tem acumulação, porque no primeiro você é afastado, no segundo você é afastado e opta pela remuneração mais vantajosa. Agora o terceiro caso nos interessa, que é o vereador. O vereador ele pode ter duas situações. Se não houver compatibilidade de horários, ou seja, não tem como conduzir os dois, ele é afastado do cargo público e pode optar pela remuneração. Não tem acumulação, ele é afastado e só opta pela remuneração. Mas, se houver compatibilidade de horários, ele pode ocupar o cargo de vereador e o cargo público. E nesse caso ele vai perceber as duas, a remuneração e o subsídio, de forma acumulativa. Então, o vereador pode acumular o cargo desde que haja compatibilidade de horários. Eu não vou detalhar desde que haja compatibilidade de horários, porque toda acumulação exige compatibilidade de horários. Segunda situação, os magistrados. Professor, o que são magistrados? Magistrados são os juízes, né? Os membros do Poder Judiciário. Eles podem também desempenhar uma função no magistério. Magistério traduz-se como um cargo de professor. Então, um juiz pode também ocupar um cargo de professor. Essa é uma regra específica. A segunda regra é uma regra equivalente à de cima. Eu vou chamar assim, ó, membros do Ministério Público. MM de membros, MP de Ministério Público. Os membros do Ministério Público, nossos promotores e procuradores de justiça, eles também podem desempenhar um cargo de professor. Também se fala um cargo de magistério, que traduz-se como um cargo de professor. Então, o juiz e membro do MP também pode desempenhar uma atribuição como professor na rede pública de ensino. Quarta situação. Quando você estiver falando dos militares, mas aqui eu estou falando especificamente dos militares das Forças Armadas, da área da saúde. Veja, eu não estou falando de todos os militares. Eu estou falando de militares das Forças Armadas da área da saúde. O militar das Forças Armadas da área da saúde, ele também pode desempenhar mais um cargo público na área da saúde. A Constituição Federal diz que, nesse caso, ele deve dar prioridade para a atividade militar, né? O que isso quer dizer é o seguinte, prevalece num conflito a atividade militar nessa condição.
Perceba, isso aqui inclusive é uma crítica muito grande da doutrina, que a Constituição Federal restringiu. Ela falou só do militar da área da saúde. Então poderia ser, por exemplo, um médico da saúde, né, um médico militar, desempenhando uma atividade de médico da rede pública de saúde. Mas os militares, em geral, eles não teriam uma acumulação, exceto se a gente conseguisse enquadrar eles em uma outra hipótese constitucional. Agora, pelo fato de ser militar, ele não tem a possibilidade de acumulação. E agora eu vou colocar uma última situação, que aí você pergunta, professor, se o das Forças Armadas pode, e o dos estados, do DF, dos municípios, eles podem acumular? Olha, durante muito tempo se existiu uma dúvida sobre isso, porque expressamente a Constituição não permite. A jurisprudência do STJ já admitia a acumulação. Só que mais recentemente foi editada a Emenda Constitucional 101. E a Emenda 101, ela colocou mais uma hipótese de acumulação. A Emenda 101, ela falou que é o seguinte: aplica-se ao militar do DF e dos estados as regras de acumulação da Constituição Federal, que eu vou chamar aqui de principais casos. Por que eu vou chamar de principais casos? Já vou esclarecer para vocês. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte: ao militar do Distrito Federal e dos estados, nós podemos aplicar essas regras de acumulação que estão aqui em cima. Eu aplico essas mesmas regras aqui de cima para eles. Aquelas regras lá de cima são aplicáveis ao militar do estado e do Distrito Federal. Então, aí alguém me pergunta, professor, e por que o do município não entra? Não existem militares nos municípios. Militar é ou das Forças Armadas, que nós já vimos acima, ou dos estados e do Distrito Federal. Pois bem, o militar, policial militar, o bombeiro militar do DF e dos estados, ele também se submete às mesmas regras de acumulação que nós vimos lá acima. Então, por exemplo, você pode pegar um professor de um colégio militar e ele, além de ser professor do colégio militar, ele poderá ser professor na rede pública de ensino. Se você pegar um médico, um policial médico militar, da área da saúde, ele pode também ser médico na rede pública de saúde. Se você pegar um médico de um colégio militar, teoricamente ele também pode desempenhar um cargo técnico ou científico fora da atividade militar. Ou se você pegar um médico militar e considerar ele como um técnico científico nesse caso, ele pode ser um professor na rede pública de ensino. Existem alguns autores que dizem que essa regra de acumulação não se aplica ao técnico científico. No meu ponto de vista, não existe razão para essa justificativa deles, pelo simples fato de que a Constituição não criou exceções. Ela diz pra gente o seguinte: se aplicam aos militares do DF e dos estados as mesmas regras de acumulação dos servidores públicos civis que estão previstas lá acima, aqueles mesmos principais casos. E eu consigo vislumbrar um professor de um colégio militar desempenhando também uma atividade como técnico cientista. Por isso que eu entendo, no meu ponto de vista, que todas as três hipóteses de acumulação se aplicam aos militares, até porque a Constituição fala genericamente, se aplicam aos militares as regras de acumulação dos servidores públicos civis com prevalência para a atividade militar. Então eu acredito que essa expressão geral é a que você deve aguardar para fins de questões de concurso público. Com isso aqui eu fecho as regras principais sobre acumulação. Mas aí, né, nós já sabemos as regras principais, agora nós precisamos analisar algumas observações. Vamos lá, vamos começar aqui trazendo as observações. A primeira questão que todo mundo se faz é o seguinte: professor, afinal de contas, o que é um cargo técnico? O que é um cargo técnico ou científico? Olha, não existe um conceito específico disso na Constituição Federal. Então, assim, para fins de questões de prova, normalmente isso é irrelevante. O que é um cargo técnico ou científico? Você precisa saber que o cargo técnico ou científico é passível de acumulação. Mas você não precisa saber necessariamente, ou pelo menos não na maior parte das situações, o que é um cargo técnico ou científico, porque a Constituição não conceitua. Alguns entes da federação têm leis próprias dizendo o que é técnico ou científico, mas na prática também não nos resolve muita coisa esses conceitos. Aí vamos lá.
O STJ, em diversas oportunidades, já se manifestou sobre isso e disse para a gente o seguinte: cargo técnico-científico é aquele tipo de cargo que exige algum tipo de conhecimento técnico específico. Cargo técnico é algum cargo que exige algum tipo de conhecimento técnico específico né, uma habilitação legal. Ou seja, tem que ter algum curso, alguma formação para desempenhar aquela atividade. Só que esse curso ou formação, ele não precisa ser necessariamente um curso de nível superior. Pode ser nível superior? Na maior parte dos casos é nível superior? Sim, mas não precisa ser necessariamente nível superior. E o contrário também é verdadeiro. O fato de ser um cargo de nível superior não exige que ou não comprova necessariamente que isso aqui é um cargo técnico-científico. Por exemplo, você pega um concurso público que é para nível superior em qualquer área de formação. Olha, se ele é nível superior em qualquer área de formação, normalmente, eu não estou exigindo uma habilitação legal específica para o desempenho dessa atividade. Então, teoricamente, pelo menos com essas informações apenas, não seria um cargo técnico-científico. Uma função de analista administrativo, um técnico administrativo de um tribunal que faz lá atividade de licitação, que faz lá atividade de gestão de patrimônio, são atividades administrativas e burocráticas de natureza repetitiva que não possuem natureza técnica ou científica. Teria que ter uma habilitação legal específica. Por isso que o STJ, em várias oportunidades, disse o seguinte: olha, para ser cargo técnico ou científico, não pode ter o desempenho de atividades meramente, ele coloca assim, ó, meramente burocráticas, que são aquelas atividades administrativas do dia a dia. Então você teria que ter algum conhecimento mais específico. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né? O STJ já se pronunciou dizendo que, por exemplo, delegado de Polícia Federal é um cargo técnico-científico, porque exige uma formação específica, você tem que ser bacharel em direito, vai ter uma atividade intelectual desempenhando essa atribuição. O cargo de médico, eles também já se pronunciaram dizendo que é um cargo técnico-científico. Então esse tipo de atividade normalmente é considerado técnico-científico. Uma advocacia, né, entraria como técnico-científico, entre outras situações. Beleza, superado esse conceito, outra coisa que eu quero colocar para vocês, que acaba acontecendo muita dúvida sobre isso aqui, na verdade são dois tópicos. Quando a gente fala de acumulação, nós estamos falando de acumulação de 2 cargos. Olha, veja só que eu coloquei aqui, ó, 2 cargos. Por que eu estou destacando o fato de que são 2 cargos? E eu vou colocar mais uma outra informação aqui, ó. São 2 cargos, eu vou colocar cargos entre aspas, porque a gente sabe que não são só cargos, e tem que ser públicos. Por que eu estou colocando o cargos entre aspas? Porque pode ser um emprego ou uma função. Aí agora, qual que é a interpretação, a consequência dessa interpretação que eu quero trazer para vocês? Primeira consequência aqui. Quando eu falo que tem que ser 2 cargos públicos, significa dizer que não pode ser, né? Olha a lógica, não pode acumular 3 ou mais. A Constituição Federal não prevê hipótese em que você vai desempenhar 3 cargos públicos. Ela prevê hipóteses em que você vai acumular 2 cargos públicos. 3 ela não prevê. Não tem essa possibilidade de 3 ou mais. Essa é a primeira regra. Segunda regra. Não existe vedação literal, expressa, para desempenhar atividade privada. Por exemplo, você pode pegar um professor que tem um cargo público de 20 horas pela manhã no município, 20 horas no município todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira. E à tarde ele tem 5 empregos, todos em escolas privadas. Na segunda ele vai numa escola, na terça em outra, na quarta em outra, na quinta em outra e na sexta em outra. Suponha que esse meu professor aqui, ele é um professor de xadrez, ele dá aula de xadrez, o jogo de tabuleiro, xadrez.
E ele é professor numa escola privada, dá aula de xadrez na segunda, na outra escola privada na terça, na outra privada na quarta, na outra privada na quinta e na outra privada na sexta. Quer dizer, ele tem um cargo público e 5 privados. Pode isso? Pode. Por que pode? Porque a Constituição veda a acumulação de cargos públicos. É lógico, né, que eu teria que observar outras questões, como, por exemplo, se ele tem como estar nesses lugares ao mesmo tempo. Eu teria que observar também se não existe um conflito de interesses, que às vezes existem cargos públicos específicos, mas, genericamente, a Constituição não veda a acumulação de um cargo público com atividades privadas. Beleza? Então, isso aqui é muito importante para a gente. Terceira e última situação que eu quero trazer aqui é uma jurisprudência do STJ. Nós vamos trabalhando a jurisprudência ao longo das nossas aulas, aos poucos, né? Nós vamos trabalhando alguns entendimentos doutrinários, mas sem que isso fique muito cansativo. Uma pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Eu não posso, na atividade, teoricamente, desempenhar uma atividade, um emprego público com uma função pública. Teoricamente, eu não posso, né? Porque a vedação se aplica a cargos, empregos e funções. Suponha que eu me aposentei como empregado público, vou me submeter ao regime geral de previdência social. Eu poderia, depois de ter me aposentado, vamos supor assim, eu sou um servidor que trabalha na Caixa Econômica Federal, um empregado, melhor dizendo, me aposentei na Caixa. Aí, de repente, lança um edital para recenseador do IBGE. Aí, pô, cara, eu vou fazer esse negócio para ganhar mais uma graninha, né? Estamos em crise, estou precisando de uma grana, aí você vai lá, presta e passa. Pergunta é, você pode? Não vou considerar, talvez, regras específicas do recenseador, mas estou falando assim, considerando só a Constituição. Eu posso fazer isso? Pode. O STJ entendeu que pode você desempenhar ou você perceber os proventos. Ele utilizou como proventos, né, mas eu entendo que seria a aposentadoria, mas vamos colocar assim como proventos, de um emprego público, junto com uma remuneração, um pagamento pelo exercício de uma função temporária. Então eu poderia ser já aposentado como empregado público e desempenhar também uma função temporária. Isso aqui é um posicionamento do STJ que eu acho bacana para fins de questões de prova. Aqui agora eu quero só fazer a leitura, nós já esgotamos basicamente todo esse assunto, mas só fazer a leitura geral do artigo 37, inciso 16, que fala para a gente que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, aí ele fala assim, ó, exceto quando houver compatibilidade de horários, e observar em qualquer caso disposto no inciso 11, o inciso 11 trata do teto, e nós já conversamos sobre isso, e aí ele coloca 2 de professor, 1 de professor com um técnico científico, 2 empregos privativos de profissionais da saúde com profissão regulamentada. Aí o inciso 17 fala que essa proibição se aplica aos empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. São todos os dispositivos ou alguns dos dispositivos que nós já estudamos. Como que isso aqui pode aparecer em uma questão de prova? Olha como essa questão fala pra gente. Ela fala pra gente assim, ó, Maria, ocupante de cargo de assistente social do estado do Rio Grande do Sul, prestou concurso público para o emprego de enfermeira em uma sociedade de economia mista federal. Há compatibilidade de horários no exercício cumulativo das duas funções. Conforme o entendimento do STF, nessa situação Maria, letra A, não pode acumular duas funções, pois a Constituição de 88 apenas permite a acumulação remunerada de cargo público quando um deles é de nível médio. Errado. A Constituição não fala que tem que ser um de nível médio, né? E tem um ponto que eu quero trazer para vocês sobre essa questão da assistente social do estado do Rio Grande do Sul. Então, ela ocupou isso como assistente social do estado do Rio Grande do Sul, prestou um concurso de emprego de enfermeira em uma sociedade de economia mista. Próximo tópico que eu quero trazer para vocês, ou as próximas questões, eu quero colocar aqui para vocês que existe uma portaria que já considerou, desculpa, assistente social como cargo, assistente social, como cargo da saúde. Esse é o X dessa questão.
assistente social com uma atividade ligada à saúde, né? Então existe um posicionamento nesse sentido. Vamos lá, letra B. Não pode acumular as duas funções, pois o cargo de assistente social não é considerado cargo da área da saúde. Errado. C. Pode acumular as duas funções, pois a situação está abarcada nas hipóteses excepcionais de acumulação remunerada de cargos e empregos públicos. Esse aqui seria o nosso gabarito. Né? Por quê? Porque assistente social foi enquadrado como cargo da área da saúde. Letra D. Pode acumular as duas funções, pois a proibição constitucional de acumulação apenas abarca cargos e empregos no âmbito de um mesmo ente federativo. Olha, não é só no mesmo ente federativo. A vedação de acumulação, ela é toda a administração pública. É essa a regra que nos interessa. Letra E. Pode acumular as duas funções, uma vez que a Constituição permite a acumulação remunerada de um cargo de profissional da saúde com outro técnico científico. Pessoal, olha só. Essa hipótese da letra E não existe na Constituição. Não existe na parte literal a acumulação de técnico científico com saúde. Outra coisa é se a questão trouxer uma situação de um cargo de saúde, né? E colocar outro cargo de saúde. Aí tudo bem. Outra coisa é a questão trazer um cargo de professor e aí coloca alguém que é da saúde, mas não considerando como saúde, considerando como técnico científico, que entra na segunda hipótese. Agora, técnico científico mais saúde, isso não tem na Constituição Federal. Essa possibilidade não acontece. Não é possível de realizar essa acumulação. Por isso que eu consigo eliminar todas as demais e sobra a letra C. Ah, professor, essa questão foi capciosa, foi detalhista? Foi. Questões assim não costumam aparecer com tanta frequência. Por isso, o que eu quero que você grave mais dessa questão são as demais alternativas, que a gente consegue sempre eliminar. Todas as demais hipóteses destacadas nas outras alternativas nós conseguiríamos eliminar. Por quê? A acumulação é toda, não é só num ente da federação. Nós sabemos que não tem como fazer saúde com técnico científico, então você também elimina. Sabemos que não existe essa regra do nível médio, então você também elimina. Ou seja, no contexto, só sobraria a letra C. Então, apesar de não saber, talvez, na hora da prova, que isso seria um cargo de saúde, olha, só pode ser essa. Então, eu vou deduzir que isso aqui é da área da saúde e aí eu consigo responder a esta questão e com isso o gabarito seria a alternativa C.